Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje essa grande santa, Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira da nossa comunidade, santa que foi proclamada doutora da Igreja, com apenas 24 anos, proclamada também padroeira das missões, porque descobriu, podemos dizer, redescobriu num tempo muito particular da Igreja, este caminho da santidade que passa pela confiança, pelo abandono, de se colocar assim pequena nos braços do Pai. E assim como o Evangelho de hoje Jesus nos diz, aquele que quer ser maior no reino dos céus, é aquele que se faz pequeno como uma criança. E Teresinha tinha esta alma e esta inocência de criança que fez dela uma grande santa. Por quê? Porque ela se tornou pequena, acolheu em tudo a sua pequenez. E essa pequenez, esse ser criança, esse abandonar-se em Deus, esta riqueza que Santa Teresinha traz para nós da filiação divina. Por isso, vai dizer um místico da igreja, Dom Columba Marmion, o santo de mais alta hierarquia no céu será aquele que neste mundo for o melhor filho de Deus, o que melhor fizer frutificar a graça da sua adoção sobrenatural em Jesus Cristo. Santa Teresinha é essa grande santa no céu, porque aqui na terra ela foi uma boa filha de Deus, que viveu com profundidade a sua vocação batismal, a sua pequenez, a sua entrega e doação a Deus. E esse caminho trilhado por Teresinha é um caminho que todos nós podemos trilhar. Teresinha abriu para nós, essa santidade, podemos dizer que é para todos nós. Teresinha viveu um tempo, na igreja, principalmente na França, final do século XIX, início do século XX, aonde se imperava muito na igreja uma heresia chamada jansenismo. O que essa heresia trazia? Evidenciava o aspecto da justiça de Deus de maneira muito absoluta, um Deus que era justo, um Deus que era severo, e para podermos agradar a esse Deus, para podermos alcançar a santidade e o céu, era necessário viver um caminho heróico de virtudes, de sacrifício, de penitência, e Teresinha almejava sim essa santidade, mas se deparava o quê? Com a sua pequenez, com a sua fragilidade. Teresinha chegou a dizer que ela queria amar Jesus como ele nunca tinha sido amado. Já pensou nisso? Uma menininha de 15 anos, entrando no Carmelo, dizendo que queria amar Jesus mais do que todos já tentaram amar o Senhor. Ela queria amar Jesus mais do que todos, e amá-lo de uma forma que ninguém ainda o tinha amado. O que acontece? Ela cria toda essa fantasia, podemos dizer assim, esse sonho, do Carmelo, de santidade. Ela entra, o que Santa Teresinha se depara no Carmelo? Com a sua pequenez, com a sua fragilidade, Ela tinha esse sonho no coração. Ela mesma diz, Deus não coloca no nosso coração sonhos irrealizáveis. Se Deus coloca algo no nosso coração, e esse sonho é um sonho de Deus, esse sonho vai o quê? Vai se realizar. E ela tinha um sonho sim, de amar Jesus como ele nunca tinha sido amado. Você já sonhou isso na sua vida? Sim ou não? Acho que não,
sonhar amar Jesus como ele nunca foi amado ainda. Mas quando ela chega lá, 4 horas da manhã, o sino do Carmelo bate, Terezinha levanta, vai para a capela, ofício divino, missa, depois 2 horas de oração mental, silenciosa. O que Terezinha fazia? Dormia, coitada? Pensa, 2 horas em silêncio, oração mental. Você consegue, E Terezinha cochilava, dormia. E ela se depara o quê? Com a sua aridez, com a sua pequenez, com a sua fraqueza, e não conseguir manter-se aquele propósito que ela trazia no coração. E assim Terezinha trazia essa angústia, de tentar ousar, de dar esses passos nesse degrau da santidade, mas ela se via o quê? Muitas vezes limitada. E essa imagem ela usa, quando ela tenta expressar, de maneira ainda no início, a sua pequena via, como uma criança tenta subir um degrau e cai, tenta subir e cai, até o momento em que a mãe desce, pega aquela criança pelo colo e a leva consigo. E Terezinha viveu num tempo já das descobertas, modernas, e uma das suas viagens até Paris, ela descobre o quê? O elevador, Aí Terezinha entende, não, pela escada eu não consigo, mas eu quero subir a santidade, eu quero ousar, eu quero alcançar, a santidade, o céu, pelo elevador, E Terezinha vai fazendo essa descoberta também a partir do contato com a palavra de Deus. No tempo de Santa Terezinha não era muito acessível como nós temos hoje a Sagrada Escritura, Então as carmelitas tinham, individualmente, todas elas, no máximo o Novo Testamento ou os Evangelhos. O Antigo Testamento, toda a Sagrada Escritura, só tinha um por Carmelo. Porém, Celina, sua irmã, que cuidava do seu pai antes de ir para o convento, na casa do seu tio, tinha um exemplar da Sagrada Escritura. E Celina escreveu algumas partes do Antigo Testamento que ela transcreveu à mão. E uma vez Terezinha folheando, esse caderno de Celina, com essas passagens escritas por sua irmã do Antigo Testamento, se depara com alguns versículos de Provérbios capítulo 9, que vai dizer assim: se alguém é pequenino, venha a mim. Depois também Isaías 66, como uma mãe toma seu filhinho no colo, assim eu vos tomarei. E aí Teresa encontra essa resposta, de que ela é pequena, de que assim como uma mãe toma a criança pelo colo, eu te tomarei. Terezinha, que já havia perdido a sua mãe com 4 anos de idade, sente a necessidade de ser tomado pelo colo, e descobre que este Deus que é Pai, nos ama também com um amor de mãe, com esse amor misericordioso. E aqui está o grande segredo de Terezinha, de encontrar na sua fragilidade, na sua pequenez, na sua imperfeição, esse grande trampolim que a fazia buscar a santidade. Aí sim, deixar que o próprio Senhor a elevasse, nesse caminho para o céu. Terezinha começa a viver nas pequenas coisas, os pequenos sacrifícios. Diferente das histórias de outros grandes santos, às vezes que atravessaram oceanos, outros mártires que deram a vida por Jesus, São Padre Pio com tantos milagres, bilocação, tantas coisas extraordinárias. Terezinha era uma irmã comum. Tanto é que quando ela morre, as irmãs perguntam: o que vamos falar de Terezinha? Não tinha nada de extraordinário. Até que depois começa a publicar o seu livro, História de uma Alma, e os milagres começam a acontecer, e a sua fama se espalha, por todo o mundo. História dessa grande santa, tão amada, tão querida, porque fez do simples, do ordinário, das coisas do dia a dia, uma oportunidade de amar. E é o que conta, não é a grandeza do que nós fazemos, mas a intensidade do amor que colocamos naquilo que fazemos. Por isso, por o caminho que Santa Terezinha nos faz percorrer, todos nós podemos alcançar a santidade. De que forma? Abraçando a cruz ordinária, as pequenas coisas de cada dia. Esse caminho todos nós podemos percorrer, de fazer com amor, com alegria, os pequenos deveres de cada dia.
E é muito bonito quando você visita, né, a Basílica de Santa Teresinha. Eu falei isso aqui uma vez já, é algo que me chamou muita atenção esse ano, voltando, né, da nossa missão na África, né, eu passei, né, pela França, visitando o Padre Júlio, e fomos, né, lá em Lisieux, e no santuário, na Basílica de Santa Teresinha, tem um lugar que está o braço de Teresinha, né, e onde está esse braço de Teresinha há um crucifixo. Esse crucifixo ele é diferente, né? Jesus está com um braço para baixo e outro braço para cima, como que segurando no braço de Teresinha, que está ali no relicário, e o outro braço para cima, como que elevando para o Pai. E nós vemos Santa Teresinha que viveu essa experiência, né? De ter Jesus como esse elevador. É Jesus que me eleva, eu não dou conta sozinho, mas Cristo, Ele desceu, Ele veio até nós para nos elevar até o Pai. Nós podemos imaginar esse elevador de Teresinha como esse caminho que nos faz alcançar esse abandono em Deus, né? E essa porta que nos faz entrar nesse elevador é a humildade. A porta ela é pequena, para entrar eu preciso o quê? Me inclinar, eu preciso me abaixar para poder adentrar esse elevador, né? E esse cabo de aço que sustenta esse elevador é a confiança, é o abandono total em Deus. E a energia que faz esse elevador subir é a caridade, é o amor, né? E o botão que eu preciso apertar todos os dias é a oração, né? Que me faz realmente elevar a minha alma até Deus. Por isso, o caminho é simples, não precisamos aqui inventar coisas extraordinárias, mas fazer das coisas mais simples do dia a dia, na sua missão, seja ela como pai, mãe, como filho, no seu trabalho, fazer tudo de maneira intensa, com amor. E aqui queria trazer para nós, né, uma oração que não é de Santa Teresinha. Essa oração ela foi encontrada no bolso, né, da camisa de John Kennedy, né, quando foi assassinado. Alguns atribuem essa oração ao seu irmão, que vai dizer assim, que reflete muito a espiritualidade e o caminho também vivido por Santa Teresinha. Em tuas mãos, ó Pai, eu me abandono. Vira e revira esta argila como barro na mão do oleiro. Dá-lhe forma e depois, se quiseres, esmigalha como se esmigalhou. Pede, ordena, que queres que eu faça? Elogiado e humilhado, perseguido, incompreendido, caluniado e consolado, sofredor e inútil, para tudo. Não me resta senão dizer a exemplo de tua mãe, faça-se em mim segundo a tua palavra. Dai-me o amor por excelência, o amor da cruz, não da cruz heróica, que poderia nutrir amor próprio, mas a da cruz vulgar, que carrego com repugnância, daquela que se encontra cada dia na contradição, no esquecimento, no insucesso, nos falsos juízos, na frieza, nas recusas e nos desprezos dos outros, no mal-estar e nos defeitos do corpo, nas trevas da mente, na aridez e no silêncio do coração. Então somente tu saberás que te amo, embora eu mesmo nada saiba, mas isto basta. Esta oração que nos pede a graça de amar a cruz vulgar, a cruz ordinária, a cruz de cada dia. Às vezes nós queremos idealizar, né, como Santa Teresinha idealizou, né? E vamos imaginando, né, querendo fazer grandes coisas, né? Mas não dá conta de fazer o arroz com feijão, né? Aí não consegue levantar na hora que o celular desperta, né? Despertador. Você não consegue arrumar sua cama, você não consegue organizar seu quarto, né? Porque você não consegue fazer as coisas básicas do dia a dia. E a gente quer amar Jesus como Ele nunca foi amado, né? Quero fazer grandes coisas. Eu não consigo fazer o quê? O simples. Consigo às vezes fazer algo, um gesto de caridade e ficar em silêncio, né? Um gesto de amor.
E assim Santa Teresa vem nos ensinar esse caminho, né? O caminho da pequena via, de fazer tudo com amor e abraçar a cruz vulgar, agir no escondimento do simples, daquilo que ninguém vê, mas Deus vê. Eu sou chamado a amar Jesus e a fazer da minha vida também um caminho de perfeição e de santidade. Te convido a fechar os seus olhos por um instante. Se você quiser também, se te ajuda a rezar, põe a mão no seu coração e olhando para o concreto da tua vida, para as realidades mais simples, banais, aquelas que muitas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de crescer na santidade, de amar Jesus, das vezes que nós caímos muitas vezes na murmuração, na reclamação, às vezes que nós não agimos com amor, com caridade, às vezes nós não sabemos silenciar, às vezes nós paramos na nossa preguiça, no nosso comodismo, no julgamento, no amor próprio, e jogamos ali fora a oportunidade de abraçar aquela cruz, a cruz vulgar, a cruz ordinária, a cruz do dia a dia, mas essa cruz que me faz crescer, dando passos, pequenos passos, mas passos necessários, para assim poder deixar que o próprio Cristo nos tome pela mão e nos faça subir com Ele neste elevador, e quer nos conduzir sim à santidade, nos conduzir sim a essa configuração a Cristo, mas cabe a nós ter essa atitude como Teresinha teve, de se deparar com a sua pequenez, com a sua insuficiência, com o seu nada, diante da sua miséria, da sua pequenez, abrir o coração para se abandonar completamente em Deus. Por isso que hoje também o seu coração, meu coração, nós possamos hoje também sim reconhecer que sozinho nós não podemos, na nossa pequenez nos lançar com confiança nos braços de Jesus, para que Ele nos conduza, nos eleve até o colo, até o coração do Pai. Você, meu irmão, minha irmã, aí olhando para dentro do seu coração e tocando muitas vezes hoje esse sentimento de fracasso na sua vida espiritual.
Quantas vezes você já fez tantos propósitos na vida de ser melhor, de ser santo? Quem sabe às vezes sempre após um exame de consciência, a confissão, você ali deseja largar aquele pecado, aquela situação, aquela realidade. Às vezes você acaba fracassando 1, 2, 3 e mais vezes e não consegue chegar naquele ideal que você gostaria de chegar, muitas vezes cheio de boa intenção, muitas vezes até mesmo por medo do inferno. E Santa Teresinha dizia que o temor a fazia andar, mas o amor a fazia voar até Deus. E muito mais do que o medo do inferno, muito mais do que o sentimento de fracasso, mas reconhecer, até mesmo em meio às suas quedas, meu irmão, minha irmã, essa sua pequenez, a sua incapacidade, e ver aí a possibilidade, um caminho que se abre, aonde você pode, não com as suas próprias forças, mas reconhecendo-se pequeno, e sendo pequeno, poder entrar por essa porta pequena, que é a porta da humildade, mas que nos conduz a esse elevador da confiança, do abandono em nosso Senhor. Por isso, com as suas palavras, meu irmão, minha irmã, vai dizendo isso para o Senhor. Você quer hoje, assim como Santa Teresinha, se abandonar em Deus, confiar no Senhor, entregar para o Senhor a sua vida, o seu projeto, seja ele um projeto de santidade, um projeto onde você deseja sim crescer no amor, crescer na caridade, mas não é com as suas próprias forças, mas é confiando, é se abandonando, é se fazendo assim pequeno como uma criança e se lançando inteiramente nos braços do Pai. Nós podemos crescer no amor e na santidade. Sejas minha santidade. Sejas minha santidade, em meus pequenos passos, essa pequena via, eu vou a cada dia te amarei, em meu céu eu tocarei, com meu amar, com meu amar eu vou. Seja minha santidade, em meus pequenos passos, nessa pequena via, eu vou a cada dia te amarei, em teu céu eu tocarei, com meu amar, com meu amar eu vou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em pé,